Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos um convidado especial. Trata-se do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Ismânio, a quem recebemos com alegria. Seja bem-vindo, doutor Ismânio. Muito obrigado, doutor Durso. É um prazer estar aqui. Nossa amizade já é longa, vem de família. O seu trabalho na advocacia é um trabalho que a todos nós admiramos, né? E, portanto, estar aqui na Rede TV, no seu programa, poder falar das coisas, do direito, do Ministério Público, da advocacia, para nós um motivo de muito orgulho, muita honra. Viu? Muito obrigado. Eu queria começar esse programa, uma vez que o nosso convidado é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, é procurador de Justiça, para começar explicando o que é o Ministério Público, quais as funções do Ministério Público, didaticamente para esses telespectadores de todo o Brasil. Obrigado. O Ministério Público é a instituição que a Constituição Federal destinou à defesa da ordem jurídica, regime democrático e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Portanto, nós defendemos a aplicação da lei, aplicação das decisões judiciais como ordem jurídica, defendemos todos os direitos que a cidadania tem, meio ambiente, consumidor, idosos, infância, família, né? E também fazemos a proteção penal, né, que é fundamental, da segurança pública, a proteção penal, tudo aquilo que as pessoas não podem dispor, né? Não são os interesses individuais, que aí cada um, né, tem o seu advogado, a sua função, o seu trabalho. Nós não, nós trabalhamos em tudo aquilo que é indisponível, relevante para a sociedade brasileira. Importante falar sobre isso, porque às vezes o indivíduo pensa, bom, eu quero mover um processo contra alguém porque vou buscar na justiça a proteção do meu direito. No âmbito do direito individual, isto se dá por meio de um advogado, então o próprio indivíduo processa quem quer que seja para proteger o seu direito. Mas quando isso se dá coletivamente, no que chamamos de os interesses difusos de toda a sociedade, é o Ministério Público que tem a competência para promover a demanda, não é isso? É isso mesmo, doutor Ismael? Exatamente isso. E na área penal, o Ministério Público tem a titularidade da ação penal. O Estado, num determinado momento histórico, retira da mão do particular o direito de fazer justiça com as próprias mãos. É o próprio Estado que promove a ação penal. E, ao fazê-lo, encarregou esse pedaço do Estado, denominado Ministério Público, a promover essas ações criminais contra alguém que, eventualmente, seja acusado de um crime. Portanto, são atividades relevantíssimas dentro da estrutura do Estado, não é? Isso mesmo. Quem integra o Ministério Público? Olha, são, no Estado de São Paulo, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. Prestam concurso público, precisam ter 3 anos de exercício da advocacia anterior e, se aprovados no concurso, integram o Ministério Público. Tem o Ministério Público Federal, que aí tem os procuradores e as procuradoras da República, né, que também prestam concurso para o Ministério Público Federal, que cuida das questões da União, né? Nós aqui nos estados cuidamos das questões que são estaduais. O início da carreira é promotor, depois, com a promoção, ele vai a procurador de justiça. Quantas pessoas integram o Ministério Público, entre promotores e procuradores? Hoje, no Estado de São Paulo, são 2.100, 1.800 promotores e 300 procuradores de justiça. E no Ministério Público Federal, que é a Procuradoria da República... Hoje tem 1.200, entre 1.200, acho que 1.400, mais ou menos nessa linha de número. Né? Ismael, com relação à quantidade de promotores e procuradores em São Paulo, é suficiente esse número? Olha, quando a gente olha São Paulo, parece que é muito grande, muito gigante, porque o Ministério Público de São Paulo é maior do que o Ministério Público
da União, é maior que o Ministério Público de qualquer outro Ministério Público do Brasil. Mas quando a gente faz a divisão per capita, quando a gente divide a população pelo número de promotores, nós somos o segundo estado pior na proporção entre promotores e população, né? Então, todos os outros estados, quase com exceção de um que empata conosco e um pior, todos os outros têm mais promotores na proporção, né? Okay. Então, aqui no estado, apesar de ser um número muito grande, o volume de trabalho é enorme, porque São Paulo é um estado muito grande, de economia muito forte, de direitos, né, de muita tradição dos direitos. Então, o trabalho aqui é muito volumoso para todos nós. Então, a gente sempre precisa, né, aumentar o quadro para fazer frente a essa proporção, né, entre os habitantes e os membros do Ministério Público. Aliás, esse é um detalhe que vale a pena uma explicação também para os telespectadores. Para aumentar o quadro do Ministério Público, precisa lei, criando os cargos. Precisa orçamento para pagar os salários. Qual é a dificuldade disso? Isso é simples ou, diante da estrutura do Estado como um todo, isso é um desafio? É um grande desafio. Primeiro porque a gente precisa elaborar um projeto de lei que tenha racionalidade, né, que seja um bom projeto de lei. Isso exige, dentro do próprio Ministério Público, um trabalho de técnica bastante apurado. Aí o Procurador-Geral encaminha para a Assembleia Legislativa. E começa uma discussão. Hoje mesmo nesse momento, nós temos um projeto que cria, na verdade, ele não cria os 400 cargos, ele cria a possibilidade de termos no futuro, né, uma ampliação de quadros, né, uma permissão para a criação dos cargos. Está neste momento na Assembleia, nós estamos conversando, né, para poder ter um quadro, uma possibilidade de ampliação, né, ainda que seja um pouco por ano, né, a gente está, neste momento, trabalhando, porque também tem questões orçamentárias envolvidas, né, e todos nós sabemos que é um momento de crise, esse né, econômica. É o maior desafio hoje, né? Mas a gente tem que ter, como eu digo, também por parte do Ministério Público, a contrapartida, ou seja, se por um lado nós pleiteamos aumento de cargos, por outro lado nós fazemos um trabalho administrativo e de gestão que diminui o nosso orçamento, no custeio, no investimento, né? Então, nós fizemos um trabalho de trazer a modernização para o Ministério Público. Então, hoje, nós acabamos com o papel nos requerimentos internos. Tudo está informatizado. Então, com isso, diminui o número de funcionários necessário, diminui o número de papel, ou seja, nós economizamos mais de 200 milhões por ano, só com o investimento tecnológico. Então, isso tudo, e junto com outros estudos de administração, né, a gente tem hoje um setor que cuida de gestão que está ligado com os métodos mais eficientes e modernos de gestão pública, para poder também oferecer a redução do orçamento para poder gastar onde precisa e tirar o gasto de onde não precisa. Sabe, é interessante isso. Quando eu estava na presidência da OAB, certa vez me disseram, olha, você precisaria estudar para implantar na OAB São Paulo o ISO 9001. E eu fui me inteirar do que se tratava e, ao final, nós conseguimos essa implantação depois de 1 ano e meio de esforço conjunto. Os dirigentes, os funcionários, cada procedimento, desde o protocolo até o resultado, tudo programado, com o tempo necessário para cada coisa. E uma reclamação que nós vemos na Justiça é exatamente a ausência de previsibilidade do tempo, se reclama muito da morosidade da Justiça. No que diz respeito às atividades organizacionais da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, essa reestruturação, essa gestão, isso impactou positivamente, sem dúvida nenhuma. Mas, na Justiça, nós não precisaríamos estimular para que houvesse um repensar em termos de gestão? Sem dúvida, Durso. Nós temos hoje um grupo interno no Ministério Público que pensa exatamente isso, a gestão dividida em administração interna, que é o que eu acabei de dizer, mas também tem um grupo que pensa na gestão da atividade fim, como a gente chama,
que é a gestão da atividade dos promotores, dos procuradores, quando fazem os processos e tudo mais. E isso a gente tem procurado alcançar uma agilidade cada vez maior. A gente está desenvolvendo técnicas de investigação, por exemplo, com um sistema de business intelligence, que é um sistema eletrônico de realização de investigações que capta dados, consegue fazer análises de dados. Isso agiliza investigações ambientais, né, investigações na área de consumidor, infância, mesmo na área criminal. Então, o tempo diminuiu muito. Fizemos um trabalho junto à Polícia Civil para o inquérito eletrônico junto com o Ministério Público. Hoje, a tramitação do inquérito, que demorava um mês entre polícia e Ministério Público e Judiciário no papel, fazemos em uma semana aqui em São Paulo. Então, isso tudo, essa gestão que é conjunta. Trabalhamos junto com a Polícia Civil para realizar em conjunto, junto com o Judiciário para realizar em conjunto, para buscar essa eficiência. Nós estamos agora desenvolvendo, e esse ano ainda implantamos, um sistema de processo eletrônico do próprio Ministério Público, né, que também vai agilizar e muito o trabalho. A estimativa desse nosso grupo de trabalho é que vamos economizar 70% do tempo em cada promotoria. Se isso de fato acontecer, e a expectativa é que aconteça, é como se nós conseguíssemos quase triplicar o poder de trabalho, de rapidez, o que vai implicar em menos pessoas, menos meios, menos máquinas. Ou seja, vai haver uma economia e uma gestão muito mais rápida dessa atividade fim. Eu devo entregar no meu mandato isso pronto para deixar um legado, né, como a gente chama, que é de eficiência na gestão do Ministério Público. Mandato este que se encerra somente em... abril do ano que vem, ainda tem aí alguns bons meses. Porque você aí. está na segunda gestão. Na segunda gestão. O período de mandato... É de 2 anos. 2 anos. Né? A gente tem uma lista tríplice interna. Isso, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de escolha do procurador-geral, do chefe do Ministério Público. Isto se dá inicialmente numa consulta à base, à classe. Isso. Nos estados é obrigatório isso. Okay. Tem que ter uma consulta, uma votação interna e é elaborada uma lista tríplice com votação, que é encaminhada ao governador, que pode escolher um dos 3. Né? Ele pode escolher qualquer um dos nomes na lista tríplice. Somente um desses 3 nos estados. Isso é constitucional. No plano federal, ele pode escolher independente da lista que eventualmente lhe seja apresentada. No plano federal, a lista não é obrigatória. No campo estadual, é. Uma única recondução no cargo de procurador-geral. Eu tive muita alegria. Eu fui o mais votado nas 2 eleições. Né? E na recondução, com 70% dos votos dos promotores, o que me deu um orgulho, uma satisfação enorme. Reconhecimento. Trabalho, né? Tenho 31 anos de Ministério Público efetivo de trabalho. E também a escolha do governador também nos dignifica e muito. Agora, falamos do comando do Ministério Público, vamos falar do ingresso do Ministério Público. Você que é jovem, está nos assistindo aí no Brasil inteiro, uma das carreiras jurídicas, sem dúvida nenhuma, promissoras e que atrai muitos jovens, é a carreira do Ministério Público, estadual ou federal. No caso, em ambos os casos, o acesso é sempre por concurso público. Sempre. O requisito é ser bacharel em Direito, né? E ter 3 anos de advocacia. Então, não basta ser bacharel, tem que ser advogado, tem que ter 3 anos de comprovado exercício da advocacia, e aí ele se inscreve para o concurso público. É um concurso público aqui em São Paulo de 3 fases, uma fase preambular, né, que é uma fase de testes, né? Dessa vez, nós chegamos a 14 mil inscritos. Né? E Para quantas vagas? Para 80 vagas. Bastante, né? E aí faz a preambular, depois vem uma fase escrita, uma segunda fase, né? Vai selecionando até uma terceira. Jurídicas. Só jurídicas. E a terceira fase? Terceira oral, né? Numa banca pública. Né? Sempre integrada também por um representante da OAB, né? Que dá legitimidade e conhecimento jurídico, né? Enriquece muito a banca, né? São grandes advogados que vêm fazer parte dessa banca, para nós é fundamental.
ter o reconhecimento da OAB, a legitimidade que a OAB dá à instituição, né, e trazer também o conhecimento, né, que a OAB São Paulo é reconhecida mundialmente como uma das grandes instituições da advocacia. O jovem aprovado, ele ingressa numa promotoria, mas tem um período de estágio, não tem? E tem escola do Ministério Público que ele é obrigado a cursar? Tem. Explica um pouquinho esse funcionamento. Ele ingressa e ele fica 2 anos no chamado estágio probatório. Ele é obrigado a cursar nesse período a escola, né? Vai alternando, período na escola, período no trabalho, período na escola e período no trabalho. E a Corregedoria do Ministério Público também instaura um acompanhamento individual. Cada um deles é acompanhado pela Corregedoria. Passados esses 2 anos, a Corregedoria faz a proposta de vitaliciamento, né? Ou não, né? Depois de tudo isso. Só destrinchar isto, ele é efetivado no cargo para o resto da vida, durante toda a sua vida. Isso é o cargo vitalício, ele não pode ser demitido, a não ser eventualmente por um processo administrativo, Exatamente. Uma falta grave e tal. Mas caso contrário, ele tem a garantia de exercer com independência, isso é fundamental para o juiz, para o promotor, exercer aquela atividade para toda a vida. Só que toda a vida tem um limite de idade, limite, não é? Isso mesmo. Qual é? Então, hoje é 75 anos. Né? Aí ele é obrigado a se aposentar. Eu me lembro que meu pai às vezes dizia, tanto para mim quanto para amigos, colegas, pense nas carreiras, não só na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, porque uma das características é você se aposentar com os vencimentos integrais. Isso mudou? Vai mudar? Como é que está? Já mudou. Para os antigos, essa é uma garantia que ainda está mantida, deve ser mantida nessa reforma da Previdência, e eu tenho defendido a manutenção dessa medida. Primeiro, porque o Estado, quando contratou os promotores, contratou com esta garantia. Essa era a regra? Eu era advogado, todos éramos. Quando olhamos para a carreira, evidente, você tem vocação na carreira, mas você também olha, né, os benefícios que você tem. Então, esse era e é ainda, na minha ótica, o benefício mais importante, né, porque garante, né, a previdência, né, garante uma boa qualidade de vida, e é o que eu tenho chamado a atenção. Para um contrato competitivo, Durso, o Ministério Público precisa ser um contrato competitivo que o Estado faz com o jovem, né, para que ele queira vir para a carreira, né? Então, isso eu tenho chamado muita atenção. Agora, os novos, a partir aí de 2003, eles já entram sem essa garantia, né? Houve uma mudança, né? O país entendeu que é melhor, né, diminuir essas garantias por conta das crises orçamentárias. Nós não concordamos com a mudança, mas entendemos que, enfim, essas são decisões que o país toma pelos seus órgãos representativos. A cota de sacrifício que todos os brasileiros precisam dar para a continuidade do sistema. Exatamente. Então, nós entendemos, né, a necessidade das reformas, a necessidade do equilíbrio fiscal e orçamentário, isso tudo a gente entende. A gente leva ao Congresso Nacional e ao Executivo os nossos pleitos, o nosso entendimento, né? Mas é evidente que nós respeitamos a solução que é encontrada pelo país. Então, os novos já não têm, né? Eles têm que fazer uma previdência, além do Estado garantir um mínimo, né? Uma garantia mínima, eles têm que fazer uma previdência complementar, né? Que aí as instituições, tanto MP quanto magistratura, isso serve para as duas, estão cuidando também de ter institutos de previdência, de indicações, para tentar, né, minimizar um pouco essa perda dos novos colegas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Ismânio, esta figura que, embora hoje comande o Ministério Público do Estado de São Paulo, tem sua origem como advogado, cursando uma faculdade de Direito, mas antes disso, a sua origem, onde você nasceu? Foi aqui em São Paulo? Eu nasci em Campinas. Em Campinas. Minha família é de lá. E a sua infância, juventude, então, como foi? Eu tive uma parte da infância em Campinas, depois meu pai também era promotor, minha mãe advogada, e nós acabávamos seguindo o meu pai na carreira dele. Então, ele foi uma época para Santos e São Vicente, então nós mudamos para Santos, vivemos lá um grande período.
Depois, quando ele veio para São Paulo, nós mudamos junto com ele para cá e aí estabelecemos a vida, né? Porque São Paulo era, hoje já não é necessário mais, mas na época São Paulo era o final da carreira. Né? Então aí nós viemos com ele e ficamos em São Paulo. Interessante. Um dia, conversando com os amigos, alguém disse assim, puxa, eu sempre pensei que essa mobilidade de ter que servir aqui, ter que servir ali, por designação e tal, fosse algo só da área militar, porque os militares também têm essa movimentação grande. Mas, tanto na magistratura quanto no Ministério Público, aqueles que iniciam nessas carreiras, eles o fazem em vários pontos, ou do Estado ou do país até. Mas aí é uma opção. Não é? A exceção do momento do concurso, onde ele é designado para uma comarca, as outras, as mudanças, ele concorda, ele pode recusar esta remoção no Ministério Público? Pode. Na verdade, o sistema é assim, o promotor se inscreve. Então, o primeiro ato é a vontade dele, de querer ir para aquela comarca, né, na carreira. Isso. Aí ele passa por uma análise do Conselho Superior, ou de merecimento ou de antiguidade, dependendo da hipótese, e o procurador-geral faz a promoção, né, ou a remoção, conforme for o caso. Desde que haja vaga? Desde que haja vaga. Pode fazer essa movimentação toda permanentemente? Tem que ter vaga. O tempo que ele pode permanecer numa comarca? Indefinido. A critério dele. Pode ficar até aposentar na comarca, se quiser. No que diz respeito a essa sua trajetória, lá em Campinas, você falou que ficou até que idade, mais ou menos? Em Campinas, fiquei até os 6 anos. Tá, então o estudo mesmo foi onde? Foi em Santos, a primeira infância, né? Mas o estudo mesmo foi em São Paulo. Estudou já onde peguei, em Santos, você lembra? Em Santos chamava Externato Orquidário. Pô, escola pública. Escola pública. E depois ginásio lá? Aí já vim fazer em São Paulo. Aí eu terminei o primário em São Paulo, na verdade, estudei no Colégio Teresiano, colégio católico lá perto da minha casa. Depois fui ao Instituto Mackenzie, aí fiz todo o ginásio, colégio, no Mackenzie, né, onde hoje dou aula, portanto, sou um mackenzista da gema, como eu costumo dizer. Eu fiz também um período de estudo no Mackenzie, e eu me lembro muito daquela expressão, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Verdade. Me diga uma coisa, Ismânio, Giampaolo Poggio Ismânio. Bom, não tem muita dúvida, mas a origem é italiana. Italiana, das duas famílias, né? Pai e mãe? Pai e mãe de origem italiana, então como o nome ia ser Poggio Ismânio, as famílias italianas têm essa coisa da tradição, né? Então escolheram um nome italiano também, o Giampaolo, para poder... O nome todo do seu pai? Luiz Antônio Mascaro Ismânio. E da mãe? Heloísa Helena Poggio Ismânio. Ambos vivos. Ambos vivos. Seu pai chegou a advogar ou já foi para o Ministério Público? Ele veio logo para o Ministério Público. Se aposentou, hoje advoga. Hoje advoga. Hoje minha mãe. Engrandece as fileiras da advocacia. Isso mesmo. Como é que foi essa descoberta ou esse entusiasmo para estudar numa faculdade de Direito? De onde vem isso? A influência do pai? Não, sem dúvida, né? A influência principal sempre foi do pai e da mãe, né? Os dois. Minha mãe era professora, meu pai promotor, depois minha mãe fez direito. Minha mãe é advogado. Eu falo sempre que eu sou filho de uma advogada e um promotor. Então eu tenho, né, toda a tradição jurídica e o gosto pelas carreiras jurídicas que vem da minha casa. Mas eu, desde moço, eu gostava muito de ler, de escrever, né? Isso eu tenho, assim... um prazer enorme na leitura, na escrita, nos textos, né? Isso acabou me levando para as áreas, né, que são mais ligadas à leitura, aos textos, que são as áreas das humanas, né, dos estudos, né, dessas áreas sociais, né? E ali dentro de tudo que eu via, né, também não vou negar a influência toda do meu pai, né, que eu tenho uma admiração enorme por ele, um orgulho danado, minha mãe, né, essa influência deles me fez olhar pelo direito com os olhos mais atentos, né? Então é o que fez a minha definição. E a faculdade foi no Mackenzie? Não, fiz na USP. Ah, na USP. Eu estudei no Mackenzie, o colégio, e que o colégio do Mackenzie era tão forte, tão bom, que nem cursinho eu fiz e passei direto na Universidade de São Paulo.
Que ano se formou? 86. 6. Teve pós-graduação na PUC. Aí fui na PUC, porque a minha área de pós-graduação era dos difusos. Eu juntei o direito penal com difusos e coletivos, que são as duas áreas do Ministério Público, né? Estudei a tutela penal dos interesses difusos, ambiental, consumidor. E isso a PUC tinha, a São Francisco na época não tinha essa. Então eu fui fazer na PUC com os professores lá e fiz tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Quando você se forma, chegou a prestar exame de ordem? Cheguei, fiz o exame de ordem, cheguei a trabalhar como advogado no Quanto começo. tempo? Pouco tempo, porque eu acabei estudando, em um ano eu depois virei promotor, né? Então eu fiz estágio em escritório de advocacia, depois fiquei um pouquinho ali só para, evidentemente, fazer o tempo do concurso. Adoro a advocacia, tenho um respeito enorme, mas aí a vocação maior era para o Ministério Público, que não deixa de ser uma advocacia. Sem dúvida. Mas durante a faculdade já tinha esse interesse pelo Ministério Público? Na faculdade eu gostava do direito público, né? Sempre gostei, constitucional, administrativo, penal, que é uma paixão enorme. E aí vieram esses difusos, né? Vieram o meio ambiente, que era a novidade da época, era meio ambiente, consumidor. Né? Eu entrei na faculdade em 82, saí em 86. O grande tema, as grandes novidades eram os interesses coletivos. Que impactou na Constituição, na Constituição em 88. É isso mesmo. Então, aí a vocação foi para essa área pública. E como se dá o link com o Mackenzie? Quando é que começa a licionar e por quê? Por que começa a licionar? Bom, Seu pai liciona também, não? Não, isso vem da minha mãe, que era professora e tudo. E o professor de português, minha mãe fez escola normal, ela sempre foi professora. Eu cheguei na capital, né, aí promovido, né, já titular da capital, e aí comecei a fazer o mestrado, né? E o interesse pelo mestrado foi inicialmente para me aperfeiçoar mesmo, para continuar os estudos, né, para poder, né, conhecer as coisas novas, debater, né, as coisas que são importantes como dia a dia profissional. E ali eu descobri outra grande paixão, que é lecionar as aulas, né? Tive contato com grandes professores, né? E pude acompanhar e começar, né? Uma aula aqui, substitui um aqui, substitui outro ali, preparo uma aula aqui, outra ali. E me encontrei na sala de aula. De fato, adoro. E já começou licionando penal? Não, a minha primeira matéria foi Teoria Geral do Estado. Que é onde eu achei a vaga, né? Mas a paixão sempre foi penal. Né? Porque começar é o começo, né? Onde é que dá para começar, né? E eu também gostava muito de Teoria Geral do Estado, gosto até hoje, né? Das questões que envolvem. Hoje no Mackenzie eu dou aula de políticas públicas, que envolve muito Teoria Geral do Estado e tudo. Então, mas sempre foi penal, área de estudo, processo penal. Você está com que idade, Ismael? Tenho 54. É moço ainda. Faço 55, casado. Fiz Quantos 30 filhos? anos de casado. Parabéns. 2 filhos. Né? Algum na área jurídica? Tenho, o Gianluca, o mais velho, que é advogado, já formado, trabalhando. Está aí na área criminal também, fazendo mestrado na USP também. Em que área ele faz? Ele faz na área de processo penal. Também, pelo jeito, vai seguir essa área penal aí, que é eu acho o direito penal é um direito muito humano, né? A gente lida com o ser humano de uma maneira muito próxima e também com os dramas humanos, né? O direito penal é muito apaixonante, de fato. Muito bem. O Ministério Público ganhou um destaque muito grande e poderes também, especialmente na nova Constituição de 1988. Houve uma mudança, penso, de rumos na própria trajetória da instituição. E hoje, sem dúvida nenhuma, toda a sociedade acompanha o movimento do Ministério Público, as ações do Ministério Público, especialmente nas grandes operações. E nós vamos falar sobre isso e muito mais no bloco seguinte. Eu vou pedir um minutinho ao nosso convidado, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, doutor Isbânio, e peço que você não saia daí. Nos acompanhe e voltamos já já. Estamos apresentando Data Vênia.
Estamos de volta com o Data Vênia, hoje recebendo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Giampaolo Poggio Ismanio, italiano. E falávamos sobre sua família, sua trajetória profissional e terminamos o bloco falando sobre o Ministério Público e o momento em que o Dr. Ismanio começa a lecionar. Isto desponta como vocação. E eu queria lhe indagar no início, agora do segundo bloco, sobre o ensino jurídico. É um desafio a formação do bacharel em Direito. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, penso que há concordância nisso, um rebaixamento da qualidade de ensino ao longo da história. A proliferação de faculdades, mas hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos... dentre essas mais de 1.200 faculdades em todo o Brasil, nós temos ilhas de excelência e essas faculdades comprometidas com a boa formação do bacharel, elas têm uma grade curricular, elas oferecem condições para esta formação. Eu lhe pergunto, o ensino jurídico hoje é satisfatório? Como professor, como alguém que tem contato com o alunado, nós conseguimos formar um bom bacharel hoje? Você falou, não tem como ter um padrão único de qualidade num quadro tão extenso quanto o que nós temos, né? Mais de 1.000 faculdades, né, 1.200, como foi bem colocado, num país todo, ou seja, a área do direito se expandiu de uma maneira que chega a ser até um quadro único no mundo. Né? Então, evidentemente que a qualidade oscila dentro dessa perspectiva. Agora, como foi bem colocado, nós temos pelo país grandes instituições de ensino que fazem um trabalho maravilhoso, né, de graduação, de pós-graduação, e conseguem, sem dúvida nenhuma, preparar bons advogados, ou bons promotores, ou bons juízes, enfim, todos os que estão na área do direito. Mas tem uma coisa, Dulce, que eu queria aproveitar para fazer o reparo, que eu acho que essa é uma das grandes coisas que nós precisamos avançar. O direito, ele precisa ser, desde o início, tratado como uma ciência. E a base da ciência, aquelas matérias que são iniciais e que são as científicas de peso, de raiz, a introdução ao direito, a lógica jurídica, o pensamento jurídico, a filosofia jurídica, a sociologia, enfim, todas essas matérias que dão a sustentação do raciocínio jurídico, elas precisam de uma maior atenção. De fato, a gente precisa preparar bons profissionais na técnica, que saibam o processo, conheçam as leis e ajudem o seu cliente ou a sociedade, ou as boas decisões, mas nós também precisamos preparar pessoas que tenham arraigados os valores jurídicos, aquelas coisas que são inalienáveis, que a gente não pode abrir mão, como ciência que é. Entendeu? Porque às vezes você olha, mesmo na jurisprudência isso revela, às vezes vira meio loteria. Se cai num lugar de um jeito, se vai no outro é de outro, a solução. E isso não é bom para ninguém, porque nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos desses valores, daquilo que nós não podemos abrir mão. Como advogados, promotores, juízes. Né? Então, eu acho que essa é uma preocupação que lá no Ministério Público a gente tem, na nossa escola superior, sei que na advocacia ela também existe, sei que na magistratura também, e nós precisamos transmitir muito isso para as faculdades, para as universidades, para que a gente possa ter esse núcleo, né, duro da ciência jurídica muito bem formado. Sabe que... Depois que eu deixei a presidência da Ordem, depois de 9 anos na presidência, na gestão seguinte do Marcos da Costa, eu dirigi juntamente com a professora Ivete Senise Ferreira, foi minha querida professora, foi minha professora na faculdade da USP, a Escola Superior de Advocacia, semelhante à escola do Ministério Público, que busca apetrechar, busca formar, complementar a formação daquele operador do direito, no nosso caso, do advogado. E uma das coisas que nós verificamos
era exatamente deficiência na formação básica. A escola complementava isto. Agora, se por um lado tem esta situação de ciência, filosofia e todas essas matérias que o Ismael acabou de colocar com precisão, nós temos também um outro viés, eu queria ouvi-lo, que é a grande carga de matéria processual. Efetivamente, ao longo da história, nós somos preparados para o processo. Processo civil, processo penal, processo de trabalho, então, para o processo. Mas o mundo hoje está em outra rota. Nós estamos buscando, e o Brasil iniciou essa trajetória, de buscar formas alternativas para a solução do conflito sem o processo. O processo congestiona as vias da justiça. E se nós tivermos chance de resolver o problema sem o processo, tanto melhor, muito mais rápido, que é o interesse do cidadão. Razão pela qual talvez não precisaríamos investir mais já na formação, na faculdade de Direito, para incentivar essas formas alternativas, preparar o bacharel para esse novo tempo, Ismael? O que você acha? Sem dúvida. Você tocou num ponto, né? O nosso processo é um dos mais longos do mundo, Durso. O nosso sistema processual, né, tanto na área penal quanto na área civil, ele é muito longo e ele tem muitas fases, e são fases que se repetem, né? Na área penal, que a gente tem o inquérito policial que verifica as provas. Depois vamos ao juiz e essas provas têm que ser repetidas. Aí depois da primeira instância vem a segunda instância com reanálise de toda essa prova. Depois vem o STJ, que deveria ser muito menor a sua atuação, apenas para manter a paridade dos julgamentos, né? Um tribunal de análise de julgamentos, mas ele também acaba analisando. E, por último, o Supremo, que é um tribunal constitucional, mas que hoje analisa tudo de novo, as questões vão até... O Supremo então, é muito longo, né, o nosso processo. É a mesma coisa no cível, tanto os recursos cíveis, os agravos, né? Outro dia estavam me dizendo que, eu vi no jornal, o Supremo terminou uma causa de mais de 50 anos. É fato. Isso, assim, eu entendo, é uma época, né, uma época da técnica, né, do processo, mas como você falou, não dá mais para ser assim. Hoje, a exigência do mundo moderno, e vamos ser sinceros, a exigência da vida das pessoas, ela é de solução mais rápida, mais segura. E o mais rápido que nós estamos falando também não é instantâneo. Não é isso não. É ter uma solução em, sei lá, um ano. Mas que não se eternize por décadas. Que a pessoa saiba, enfim, o que pode, o que não pode, o que ela faz, o que ela não faz. É interessante porque a justiça, embora dê a solução, mas ela, de certa forma, trava a vida do indivíduo. Então... À medida que ele tem uma demanda, ele precisa de um recurso, ele precisa da proteção de um direito, ele quer se defender e, ao final de um processo, por exemplo, criminal, ele será absolvido ou condenado. Quer dizer, fica num compasso de espera onde a vida trava. E isto é muito prejudicial para o indivíduo se esse tempo é extenso, se a decisão se eterniza. Mas aí, por outro lado, e isso foi um debate também no passado que o Brasil travou, mas nunca esse debate é esquecido, há quem diga que temos muitos recursos, mas há também quem defenda que, e esse é o meu caso, que apesar de termos recursos, e só o temos porque a justiça é feita por homens, e o homem falha, o homem erra, e as instâncias superiores têm a oportunidade de corrigir eventual erro, a demora no julgamento desses recursos é que é prejudicial. E não, às vezes, a quantidade desses recursos. Se, ao invés de demorar 2 anos, demorar 6 meses, nós teríamos uma redução de tempo razoável. Mas o ponto, voltando ao eixo, é o momento de nós investirmos tudo para buscar soluções de conflitos sem o processo? Sem o processo. No Ministério Público, a gente fala hoje na desjudicialização. Ou seja, a busca da atuação do Ministério Público para a solução dos conflitos, para o encontro de soluções que não dependam da ação judicial.
Tá. O Ministério Público, na minha geração, foi formada para ir ao judiciário. Isto. A minha também. Quer dizer, nós, Íamos lá. da nossa geração para trás, era buscar no Exatamente. judiciário e pelo processo. Exatamente. Hoje Não. Hoje a formação, os estudos é pela mediação, né, para encontrar formas de acordos, né, os instrumentos que o Ministério Público tem também permitem que a gente chame a parte, o envolvido, e possa fazer algo que seja a contento de todos, a contento da sociedade, a contento do indivíduo. Então, nós estamos hoje buscando, seja com o setor público, seja com os indivíduos do setor privado, outras técnicas de solução dessas questões e desses conflitos que não envolvam o processo. os índices nos dão conta de que temos no Brasil 90, 100 milhões de processos, o que dá um processo a cada 2 brasileiros. Então, isso que... Se nós pensarmos que no processo tem 2 partes, pelo menos na maioria deles, todos os brasileiros, direto ou indiretamente, estão com um processo. É isso mesmo. E isso é grave porque a estrutura não dá conta dessa demanda. Esse novo tempo, você acha que demora muito ou nós estamos caminhando a passos largos para esse momento da solução dos conflitos, deixando para o processo, para as vias do judiciário, somente os casos maiores, mais graves, mais importantes para a sociedade e para o cidadão? Tem isso que você falou. Estamos de pleno acordo no pensamento. Eu acho que nós já estamos realizando essa fase. Né? A gente já começou hoje, tanto o judiciário, né, aqui em São Paulo tem o Sejusc, que faz as conciliações, tem regras processuais para os juízes conciliarem durante as audiências e também tentarem abreviar o processo. No Ministério Público nós temos também já inúmeras estruturas, né? Nós também estamos fazendo nas promotorias, né, nas grandes promotorias, também centros de conciliação, né? Estamos desenvolvendo isso já como meta e política institucional. Então, isso já está avançando. A gente precisa quebrar ainda algumas questões mais burocráticas. Por exemplo, o direito penal ainda enfrenta muita resistência na área dos acordos. Né? Embora nós já tivemos uma introdução do acordo, que não é diretamente o plea bargaining, mas alguma coisa nesse sentido, com a adoção dos juizados especiais criminais, né? Que melhorou muito. Isso eu dou um testemunho pessoal. Quando eu entrei no MP e não tinha isso, nós tínhamos armários de contravenções penais, casos de menor gravidade, que nós não conseguíamos dar vazão. Porque era de fato, você entrava na promotoria, tinha assim, eram pilhas e pilhas de processo. Hoje, com o juizado especial, isso tudo se resolve com muita rapidez. Isso. E os promotores hoje e os juízes já podem se ocupar das causas já mais graves. Mas eu acho que ainda tem espaço para avançar. Sim. Tem ainda uma criminalidade patrimonial, né, que nós já sabemos o que o judiciário decide, isso já está cristalizado, né, tanto os promotores quanto os advogados já conhecem mais ou menos as soluções, podem chegar em conversas que sejam interessantes para quem praticou o crime e para a sociedade, pensando em formas de não precisa ser prisão. Eu acho que o direito penal hoje já avançou muito. A prisão não é a única maneira de efetivar a sanção. Isso pode fazer parte dos acordos. A pessoa pode se recolocar na sociedade muito mais rapidamente, pode se reintegrar, pode, né, buscar uma recuperação. Então, eu acho que ainda tem um espaço grande em que nós podemos avançar. Nesse olhar técnico que fazemos. Isso. Agora, esse ponto eu queria trazer até uma reflexão maior. A questão da prisão no Brasil. Nós vimos agora, recentemente, mais um desastre lá em Altamira. Vira e mexe rebeliões, explode alguma unidade prisional. Não é só a rebelião, o motim, mas nós vemos as execuções, decapitações, é um espetáculo de barbárie. A prisão em si, ela existe para suprimir a liberdade. O indivíduo condenado, ou naqueles casos antes de uma condenação, ele é segregado, mas a lei estabelece a supressão da sua liberdade.
mas a garantia da sua integridade física, ele tem que ser alimentado, ele tem que trabalhar, ele tem que ter oportunidade de estudar. Essas condições precisam ser preservadas e é uma obrigação do Estado que não as cumpre há muito tempo. Não é? A Lei de Execução Penal é um diploma legislativo importante, mas que, lamentavelmente, no Brasil não é observado. E isto vai desaguar onde? No alto índice de reincidência. Nós não conseguimos aquela ressocialização esperada pelo legislador e pela sociedade. Mas a sociedade também tem esta visão de que a única forma de punir é a cadeia. Tem que ter prisão para tudo. E o doutor Ismânio acabou de falar que a prisão não é a única forma de punir. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que vamos punir? A lei, inclusive, já estabelece as oportunidades, mas para o telespectador, é eficaz punir sem cadeia? Como é que se pode punir sem cadeia? Por exemplo, as penas alternativas. Olha, é eficaz sim. Todos os estudos de criminologia nos mostram isso. A eficácia da pena ela vem da rapidez com que ela chega, né? A expectativa de que a pessoa, se fizer alguma coisa, vai sofrer uma sanção, certeza da punição. Né? Isso é muito mais relevante do que cadeia. Toda a criminologia, todos os estudos mostram isso. Então, o que nós devemos fazer? Deixar a restrição da liberdade para esses crimes onde ela é necessária mesmo, onde a pessoa é reincidente, os crimes são muito graves, não dá para deixar a pessoa livre. Mas entre essa situação grave e as outras, tem um hiato que as pessoas têm que enxergar. Não é diferente um rapaz que começa pelo mau caminho, pratica um delito menor. Não é o caso de colocá-lo já na cadeia, porque vai ser uma faculdade de crime para ele. Mas precisa ser punido. Precisa ser punido. Isso. Onde a gente tem que chegar, na minha opinião, que eu coloco sempre, nós precisamos efetivar uma rede de sanções que não sejam o aprisionamento, mas que a sociedade perceba a eficácia delas. O que a gente não pode fazer é não cuidar dessas penas alternativas e passar a imagem que, infelizmente, nós passamos, de que não acontece nada para a pessoa. Exemplo, o indivíduo é condenado criminalmente, ele paga 2 cestas básicas, está tudo resolvido. E vai para casa. Não é assim. E só isso, ele vai, porque mora no mesmo bairro, às vezes mora na mesma rua, e passa rindo da pessoa. A ideia que nós falamos da prevenção geral. Exatamente. As pessoas olham e falam, não foi punido. Exatamente. Então, a gente precisa criar, né, penas alternativas que a pessoa enxergue. Então, ou seja, ele tem que ser, se vai cumprir, né, vai fazer uma prestação de serviço para a comunidade, tem que ser uma coisa que a pessoa perceba, que ele vai realizar a sua atividade social obrigatoriamente e que isso vai incomodar, impactar a vida dele. E os outros vão perceber o que ele está fazendo. Ele tem que reparar a vítima. A vítima tem que ter a satisfação do dano que ela sofreu. Se a vítima receber de quem lhe praticou o mal a reparação, ela já vai dizendo, ó, aconteceu. Ele teve que reparar, ele teve que cumprir, ele teve que fazer. Consequência do seu ato criminoso. Porque as pessoas, pelo que a gente vê quando atende vítimas, elas querem justiça. Né? Então, elas querem que a pessoa tenha uma consequência daquilo que ela fez. Isso é um sentimento natural. Todo aquele que sofre o mal de alguém, ele quer uma sensação de reparação, de justiça, isso é natural. Então, nós precisamos construir um sistema que mostre isso. E, infelizmente, ou a gente não dá muito valor para a pena alternativa, trata de qualquer jeito. Ou põe todo mundo na cadeia, ou põe todo mundo pagando multa. Não é isso. Exatamente. Eu acho importante esse alerta, é uma reflexão importante de interesse da sociedade. E com relação à prisão cautelar, o preso provisório, aquele que ainda aguarda julgamento, não a questão do início da execução em segunda instância, que essa é uma questão também que suscita um debate profundo e o Supremo ainda vai enfrentar essa questão de maneira conclusiva. Mas no que diz respeito ao preso provisório, aquele que vai para a cadeia antes de ser julgado.
deveria ser exceção. Hoje nós temos 35% do contingente prisional brasileiro nessa condição. Isso é muito pouco. Como é que é a sua visão com relação à prisão provisória, cautelar? Há uma banalização desta? As condições são adequadas? É uma necessidade? Qual é a sua visão? Olha, é uma consequência do que eu estava ali falando. Por exemplo, você vai dizer, uma pessoa que tem profissão, né, que tem vida social, que não causa dano físico às pessoas, pratica um crime de colarinho branco, né, ou um crime econômico, ela não precisa ser presa porque ela não está causando um mal imediato a ninguém. Mas vem a sensação, esta sensação da impunidade que as pessoas têm. E aí, a prisão cautelar responde um pouco a essa sensação que as pessoas têm de impunidade. Não, está preso, ou seja, é a tal da resposta imediata que, por defeito do nosso sistema, ela não vem, ela não existe, e, portanto, o sistema tenta mostrar alguma eficiência pela via do que seria exceção e passa a ser, né, uma regra de satisfação. O legislador, preocupado com esta situação, ou se prende ou se não faz nada, fica essa ideia. O legislador estabeleceu um menu, um cardápio de possibilidades para substituir a prisão cautelar, e isto não está sendo observado adequadamente pela magistratura, não? É isso, mas é isso, se a gente, vamos imaginar que essa medida cautelar do cardápio seja usada e que a gente saiba que dali a um ano a solução definitiva se estabelece e a pessoa vai efetivamente cumprir a sua pena. Isso daria para a sociedade a percepção de que nesse momento cautelar não é o caso, mas que rapidamente e eficazmente vai haver uma solução. O que acontece hoje? O que o juiz olha? Ele tem lá o cardápio, mas ele sabe que da decisão dele vai ter segunda, terceira, quarta instância, ou seja, nós vamos ter para crimes graves como homicídio, vamos pegar esse caso para fugir um pouco dessa discussão hoje de corrupção que está muito batida. Vamos pegar o homicídio. A gente tem casos de 10 anos, 12 anos, 15 anos de processo. Sem falar do problema da investigação, que é gravíssimo no Brasil, porque o que se investiga é muito poucos resultados para a busca dos autores de homicídios. É frustrante no Brasil. Lógico. Tem estado que não tem nem IML regular, Durso. Imagina. Tá certo? Então, nós temos... uma distorção do sistema que acaba prejudicando o sistema todo. Eu estou de acordo. A medida não penal, não prisão, ela é fundamental mesmo na cautelar. Só que precisa ter em contrapartida a certeza de que rapidamente se resolve. Porque senão fica a sensação de que não acontece nada nunca, porque a medida cautelar é de pouca envergadura, como tem que ser, mas a medida definitiva não vem nunca. Eu acho que esse é um esforço que compete a todos nós, especialmente os advogados, os integrantes do Ministério Público, a magistratura, os integrantes das polícias. Eu acho que nós precisamos cada vez mais nos debruçar sobre esse tema e atender essa expectativa da sociedade para os fins de justiça, que é o que nos levou um dia a uma faculdade de Direito, né? Essa grande aspiração. Eu, lamentavelmente, tenho que dizer que nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Ficaria aqui horas conversando com o professor Ismânio, que é o nosso integrante do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça aqui em São Paulo. E nesse finalzinho nós temos um ping-pong, um bate-bola, que no caso dos juízes denominamos tirando a toga e no nosso caso tirando a beca. E nesse finalzinho tem alguns questionamentos para conhecê-lo melhor. E dentre eles, a primeira pergunta é: tem um time do coração, time de futebol? Tem a Ponte Preta de Campinas, viu? Eu digo que é um amor bandido, porque a Ponte Preta está sempre perdendo os campeonatos, mas é uma paixão da minha casa.
Eu tenho todos lá, meu pai, minha mãe, todos somos Todos? ponte pretanos. Não, a turma mais nova, os meus filhos já não, já torcem já pro São Paulo. Já Tem é algum outro. corintiano aí? Não. Não, corintiano não tem na minha casa. Mas tá, poderia ter, viu? Porque paixão, quem conhece a paixão pela Ponte Preta entende bem a paixão, pelo Corinthians. Sabe cozinhar, Ismânio? Sei cozinhar. Ah, é? Agora o tempo está muito escasso, mas eu faço sim o meu risoto e frutos do mar, que é famoso na família, de vez em quando. Porto de Santos, isso ajudou aprendi. bastante. Então né? tem alguns pratos aí que a família pede às vezes para fazer. Você toca algum instrumento? Não toco, viu? Mas olha, é uma frustração, viu? É. Até estava brincando aí, se eu acabar diminuindo o ritmo de trabalho, eu me aposentar, vou aprender a tocar uma guitarra aí, porque eu Opa! gosto do rock and roll. Mas gosta então de música. Gosto muito de música. E o gênero musical? Gosto do rock and roll, gosto muito. Mas a música brasileira também me encanta, viu? Eu acho a música brasileira uma maravilha de música. Esporte, pratica algum? Olha, eu não sou muito esportista, viu, Durso? Eu joguei muito xadrez quando era moço e disputei campeonato. E até hoje gosto muito do jogo de xadrez. E gosto de futebol, aquela coisa de menino. Joguei na praia, em Santos, joguei muito futebol. Mas, assim, gosto de assistir basquete, até o futebol americano aí, que a meninada assiste, meus filhos gostam, eu acabo assistindo com eles. Mas prefiro o futebol, que é o que realmente gosto. Muito bem. Nesse último segundo do nosso programa, eu quero pedir uma palavra do convidado aos jovens brasileiros que estão nos assistindo. Olha, antes disso eu quero dizer que para mim foi uma honra, um orgulho, uma alegria estar aqui, parabenizar o Durso por 1 ano de programa. Obrigado. Para nós da área do direito faz uma diferença enorme termos esses programas, né? Ver um grande advogado apresentando um grande programa que fala não só das questões do direito, mas também das questões pessoais. Mostra a gente como ser humano, né? que é importante. Eu acho que isso é o mais importante de tudo que você faz muito bem aqui no programa. Muito obrigado. E dizer isso para todos, que para os jovens, a gente precisa hoje abandonar essa ideia de que um é inimigo do outro, de que um não pode conviver com o outro, a intolerância, essas questões hoje, esses ódios, essas discussões, elas não vão levar o país a lugar nenhum. Porque o que nós precisamos hoje é saber quais são as divergências, mas procurar encontrar aquilo que nos une. E isso é um exercício que nós da área jurídica estamos cansados de fazer, Durso. Nós divergimos num processo, divergimos numa opinião, mas é preciso saber encontrar aquele interesse social, público, o interesse que é nosso, né? Que é por um país melhor, as melhores condições. Então, o debate hoje ele tem que ser mais racional, né? Ninguém é de um lado nem de outro porque discorda ou porque concorda. Você pode discordar de alguém e concordar com ele em outras coisas. É preciso abrir essa possibilidade da pluralidade e o jovem tem que defender isso, porque ninguém mais do que o jovem é plural, está começando a vida, ainda vai viver muito, vai mudar muito e precisa, para se desenvolver a sua plenitude de um país plural, de um país democrático, de um país livre. Isso é que o jovem precisa para ele se desenvolver, seja lá como ele for, seja lá como ele quiser ser. E precisa exigir isso de todos nós. Nós devemos a essa juventude um país que o jovem possa ser como quiser, se desenvolver da maneira que ele achar melhor. Muito bem, eu quero agradecer o nosso convidado, o Dr. Jean Paulo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça no Estado de São Paulo, e convidar você para que esteja conosco daqui 15 dias, no próximo Data Vênia, ouvindo e aprendendo com mais um grande convidado. Até lá!